Inicialmente, né, eu coloquei aqui o título, Irã, a República Muçulmana do século XXI. Eu prefiro o termo muçulmano ao invés de islâmica, tá? Muçulmana ou muçulmano ao invés de islâmica, tá? Por quê? Porque eu já participei em partes de uma comunidade muçulmana, né? Eu tive contato. E eles preferem ser chamados de muçulmanos ao invés de islâmicos, tá? Então é uma questão muito importante que eu vejo muitas pessoas chamando, né? Islâmico, tal. Então eu prefiro o termo muçulmano. Para a religião, eu prefiro o termo Islã, tá? É mais apropriado chamar de. Pode passar. Tá. E qual seria a diferença, assim, no caso, da República O Muçulmana para quê? uma República Islâmica? Na tradução consta-se República Islâmica, mas quando você vai falar com um muçulmano, ele opta por esse segundo termo, porque ele acha mais apropriado, tá? Então, o muçulmano ele não gosta de ser chamado de islâmico. É a mesma coisa quando você Hum, fala Maomé para Mohammed. Ele também não concorda muito com essa nomenclatura Maomé, tá? É uma nomenclatura uhum. ocidentalizada. Sim. Pode passar o slide. Bom, então o atual Irã, ele na verdade é a antiga Pérsia, né? A Pérsia que foi governada por Ciro, foi governada por Dário e Xerxes, foram os grandes reis daquela região. Então, naquele período, na antiguidade, a Pérsia ela tinha muita relevância, né? Principalmente no domínio de outros povos. Eles dominavam povos do Oriente Médio, da parte leste da Ásia e até da Europa. Eles tinham uma predominância muito forte. A sua cultura, ela era admirada, pois eles respeitavam a diversidade cultural e religiosa dos outros povos, tá? Eles foram os primeiros a respeitar essa diversidade. O zoroatrismo, que é uma religião muito famosa, ele teve origem na Pérsia antiga. E ele mostra um pouco desse hibridismo cultural dos persas, que era tão típico desta região. Em que Alexandre o Grande, os reis persas, tendo derrotado, né, e expandido o seu Uhum. território em direção ao território do Irã. Pode passar. Então aí nós temos o rei Ciro II, que é o rei conhecido também como o Grande, né? E ele teve um papel predominante na formação do Império Persa. O Império Persa se constituiu através de Ciro o Grande. Pode passar. Bom, no século VII, nós tivemos a conquista muçulmana. Então, o profeta Muhammad, ele influenciou, né, os seus familiares e seguidores a expandir o Islã por outras regiões. Então, o Islã, ele sai da Arábia Saudita e ele vai em direção ao Irã, né, uma das rotas de expansão do Islã. Um detalhe importante é que a vertente dos descendentes de Muhammad, ela foi mais predominante no território iraniano. Então, desde o início, eles tinham a noção de que os líderes religiosos, eles tinham que ser descendentes diretos do profeta, tá? Isso faz parte daquilo que nós chamamos hoje de xiitas, né, que acreditam que os líderes religiosos do Islã devem ser descendentes diretos do profeta Mohammed. Pode passar. Então, só um parêntese. Então, Uhum. todos esses líderes, né, esses ayatollahs, né, entramos agora no terceiro, todos eles são, então, da linhagem genética do Muhammad.
Do Mohammed, isso, tá? Isso faz parte um pouco dos preceitos dos xiitas, né? Os sunitas, eles têm uma eleição dentro das comunidades muçulmanas, enquanto os xiitas, eles respeitam essa linhagem dos seus ancestrais. Então, essa é uma das diferenças destas linhas. Pode passar. E aí está um pouco da expansão do Islã. O Islã surge na cidade de Meca, né, onde o profeta Mohammed viveu, e os seus descendentes e seguidores expandiram essa religião por outras regiões do planeta. Então, ela se expandiu aí por partes do Oriente Médio, chegou na Ásia, ali próximo à Índia, mais especificamente no Paquistão, Afeganistão. Também tivemos a presença do Islã no norte da África, né, na região do Maghreb, no sul da Europa, na Península Ibérica e até mesmo na Itália, na Península Itálica, tá? E a religião muçulmana, ela foi se misturando com culturas que viviam nessas regiões, tá? O bacana do Islã é que ele tem essa característica de hibridizar com outros povos e religiões. Por exemplo, no sul da Europa, houve um contato muito forte dos judeus com os muçulmanos, tá? Os semitas, eles se deram muito bem no sul da Europa. Por quê? Porque eles tinham uma visão de Deus parecida, né? A questão do Criador, e eles também tinham uma identidade cultural. Eram povos nômades que viviam no deserto. Então, tudo isso fez com que eles assimilassem a cultura uns dos outros, tá? Então, uma característica importante do Islã. Na Pérsia não foi diferente. A cultura dos persas se hibridizou com a cultura do Islã. E ali formou-se uma comunidade muçulmana bem específica, tá? Uma comunidade muçulmana bem característica do atual território iraniano. Pode passar. Bom, dinastia Safavida estabeleceu o Islã xiita como religião oficial, moldando a identidade religiosa atual. Então, gente, o Islã xiita ele faz parte da identidade religiosa e cultural dos iranianos. Hoje o Irã é uma nação predominantemente xiita. É óbvio que há outras minorias. Os sunitas estão lá. Nós temos a comunidade dos zoroastristas, né? Que é aquela religião que eu havia falado. Nós temos uma quantidade menor de judeus. Temos também outros grupos religiosos cristãos, né? Ortodoxos, alguns católicos. Mas o que predomina são os muçulmanos xiitas, tá? Eles que dominam aquele território e o Ayatollah é um dos representantes deste segmento religioso. Pode passar. Bom, aqui eu trago uma classificação assim bem simplista, né, dos xiitas e dos sunitas. Lembrando que os xiitas, eles seguem, né, essa descendência do profeta Mohammed. Antigamente falava-se que os xiitas eram radicais. Essa classificação caiu por terra. Para vocês terem uma ideia, a maioria dos grupos terroristas são sunitas e não xiitas, tá? Então essa ideia que os xiitas são radicais, ela está muito atrasada. E os sunitas, eles seguem uma eleição do califa que conta com a contribuição de todos os membros da comunidade, tá? É uma eleição um pouco mais democrática, esse seria o termo. E além disso, eles se embasam bastante
no livro chamado Suna, que é um dos livros presentes no Alcorão. Por isso que é chamado de sunitas, é por conta da Suna. E ao contrário do que se falava, eles não são tão liberais assim nos costumes. Haja visto que a maior parte das organizações terroristas do mundo são sunitas. Um exemplo é o Boko Haram. O Boko Haram, que é um grupo da Nigéria, um dos mais extremistas, que é de origem sunita, tá? Desmistificando essa questão, os sunitas são mais liberais. Tudo bem? Existem também outras subdivisões dentro do Islã. É que nós não vamos entrar, por conta que nós estamos aqui dando uma visão mais macro da religião muçulmana e não uma região mais uma relação mais específica a essa religião. A gente está dando uma visão mais ampla do Islã. Uhum.